Fala, gente. Para finalizar nossa parte de fisiologia cardíaca, hoje a gente vai falar um pouco sobre o controle do fluxo e da pressão. Então, fluxo é a quantidade de sangue que chega em determinado tecido ou que passa por determinado vaso, e a pressão é justamente aquilo que eu já expliquei, que é a força que o sangue faz sobre os vasos. Para o controle local do fluxo, é importante saber que a gente tem três principais características. Então, controle local, de forma específica em cada tecido. Então, a primeira forma de controle é a regulação pela necessidade tecidual, regulação por metabólitos e a resposta miogênica. A regulação pela necessidade tecidual vai ser justamente aquelas células, as células de determinado tecido, como por exemplo tecido muscular, vamos supor aqui, elas vão pedir mais sangue ou não, baseado na sua necessidade. Então, se eu estou trabalhando mais, eu preciso de mais sangue, eu vou pedir mais sangue. E aí o que acontece? A necessidade de nutrientes, como por exemplo na atividade intensa, então o músculo quando está se exercitando ele pede nutrientes, porque ele está sendo desgastado. E aí ele leva a uma vasodilatação local. Ou então alta concentração de CO2, que também é um sinal de metabolismo intenso. Então quando se concentra CO2 em determinado tecido, você gera uma vasodilatação. É importante ressaltar que essa resposta ao CO2 ela é de forma geral. Em alguns tecidos especificamente, a presença do CO2 vai causar vasoconstrição e não a vasodilatação, ok? Por exemplo, nos pulmões é o oposto, o CO2 causa vasoconstrição. E por último, o aumento do metabolismo. Então, o aumento do metabolismo em determinado tecido vai gerar uma vasodilatação. Por exemplo, você está aumentando o esforço, se aumenta o metabolismo, o tecido pede mais sangue, o vaso dilata para chegar mais sangue para esse tecido. Outro fator é a alta concentração de O2 que gera vasoconstrição local. Isso na maioria dos tecidos, como eu falei, assim como o CO2. Na maioria dos tecidos, a alta concentração de oxigênio leva à vasoconstrição. Por quê? Porque já tem oxigênio demais, não precisa tanto. E aí o vaso constringe para chegar menos sangue ali. No pulmão ocorre de forma oposta. Essa alta concentração de O2 vai gerar uma vasodilatação. Então lembre que isso aqui que estou falando do CO2 e do O2 é para os tecidos assim de forma geral. A maioria dos tecidos ocorre assim, mas existem algumas coisas que são contrárias a isso, beleza? Próximo ponto são os metabólitos. Então aqui são alguns metabólitos, por exemplo, o óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. Então a resposta do óxido nítrico naquele tecido vai gerar uma vasodilatação intensa. O ácido lático, que é um metabólito, né, é uma substância gerada pelo metabolismo anaeróbico, o ácido lático, que se concentra, por exemplo, nos músculos durante o exercício. Isso leva a vasodilatação, porque eu quero limpar aquele ácido lático, ele não pode estar concentrado ali. Então o sangue pega ele, limpa aquele tecido e leva para os rins filtrarem, para o fígado metabolizar, enfim. E outros dois estímulos o potássio, então o excesso de potássio, e o excesso de hidrogênio, né, que é justamente a acidose. Então, quando está muito ácido aquele local, leva a uma vasodilatação. Tudo no mesmo sentido, eu tenho que limpar os metabólitos presentes naquele tecido, para deixar aquele tecido funcionando legal. Se tiver muito ácido lático, se tiver muito potássio, se tiver muito hidrogênio no tecido, isso vai fazer mal para as células daquele tecido. Pode gerar um dano celular. Então, esses estímulos levam a vasodilatação. Por último, a última fase do controle local do fluxo é a resposta miogênica. Mio, de músculo, e gênica, né, de geração, de onde vem. Então a resposta é própria do músculo. Como é que isso acontece? Eu fiz um desenhozinho aqui para esquematizar. Então eu tenho aqui um vaso. Quando o fluxo de sangue nesse vaso, do nada, ele aumenta, as paredes desse vaso estiram. Então a parede estava aqui, ó, pequenininha. Quando chegou muito sangue, a parede estirou. E aí aumentou o fluxo, o vaso estirou, as paredes ficaram distendidas. Então, o próprio vaso, a camada média desse vaso, né, a camada muscular do vaso, vai ter a resposta miogênica, que é justamente o contrário a isso. Ele vai contrair. Então, o sangue chega, estende, aí o vaso, opa, eu tenho que contrair aqui para manter meu fluxo. Ele contrai e volta ao seu tamanho original. Então, isso que acontece quando um vaso recebe muito sangue de forma abrupta. É a resposta miogênica. Isso leva à liberação de cálcio ali na túnica muscular, o que vai levar a uma contração dos miócitos que estão presentes nessa camada. O vaso contrai e assim o fluxo mantém. Eu não levo sangue demais para aquele tecido que não precisa de tanto sangue assim. Isso ocorre também de forma oposta, né? Se quando eu aumento
o fluxo, essa resposta miogênica, ela está mais presente. Quando eu diminuo o fluxo, essa resposta dá uma relaxada para também manter a quantidade de sangue chegando de forma adequada. Agora a gente está falando não mais de uma regulação local, e sim de uma regulação sistêmica. Então, o nosso sistema nervoso autônomo, né, que é dividido em simpático e parasimpático, ele vai levar algumas alterações que vão gerar um controle do fluxo e principalmente da pressão arterial. Esses dois sistemas funcionam muito para controlar a pressão arterial. Então, o sistema simpático ele leva a uma vasoconstrição, ele contrai os vasos, um aumento da frequência cardíaca, então ele tem um efeito cronotrópico, e um aumento da contratilidade, ele aumenta a força de contração, então ele tem um efeito inotrópico, beleza? Então ele tem esses três efeitos, ele vasocontrai, aumenta a frequência cardíaca e aumenta a contratilidade. Essas três coisas vão fazer o quê? Aumentar a pressão, porque a vasoconstrição aumenta a resistência vascular periférica. A frequência cardíaca, eu aumento o débito. Quando aumenta a contratilidade, eu aumento o débito também, porque eu estou aumentando o volume sistólico. Vocês lembram que a PA é igual débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, essas coisas aqui fazem com que eu aumente a PA. Já o parasimpático faz o contrário. Ele reduz a frequência cardíaca, reduz a contratilidade. O sistema parasimpático não atua de forma significativa nos vasos. Então, o sistema parasimpático ele atua de forma discreta nos vasos, então é mais o controle simpático mesmo. Então, o sistema simpático ele utiliza norepinefrina ou noradrenalina como sinalizador e tem alguns receptores, como os beta-adrenérgicos e os alfa-adrenérgicos. Os beta-adrenérgicos, por exemplo, o beta-1, ele age no coração para aumentar a frequência cardíaca, aumentar a contratilidade, e os alfa-adrenérgicos levam a com vasoconstrição. Os beta-2, em alguns vasos, eles vão ter efeito de vasodilatar. Isso aí é uma resposta que vamos dizer assim, específica desse receptor, beleza? Mas, de forma geral, o beta-1 atua no coração, aumentando a contratilidade, aumentando a frequência cardíaca, e os receptores alfa-adrenérgicos levam a vasoconstrição. Muitas das vias simpáticas chegam através junto do nervo glossofaríngeo. E aqui o sistema parasimpático, ele utiliza, na verdade, a acetilcolina como o sinalizador e atua nos receptores muscarínicos, que estão presentes especialmente no coração. E eles vai chegar através do nervo vago, vai liberar acetilcolina, ativar os receptores muscarínicos, o que vai levar a uma redução da frequência cardíaca e uma redução da contratilidade, diminuindo a pressão. São estruturas que estão presentes na medula, na ponte e no bulbo, né? Que vão ajudar a regular a pressão. Então, isso aqui é o núcleo ambíguo. Aqui é um núcleo do trato solitário. E essa aqui é a região caudal, então mais inferior do ventre medular. E aqui é a região mais rostral, superior do ventre medular. Eu vou explicar para que cada uma dessas coisas serve, ok? Então, primeiro, esse RVLM, né, que é a parte rostral, ele é o sistema que vai atuar para estimular a resposta simpática. Então, RVLM é simpático, ok? Ele atua estimulando a resposta simpática, gerando a resposta simpática. A função do CVLM, que é o mais caudal, ele vai inibir o RVLM. Então, essa é a função. O RVLM está lá, estimulando simpático, estimulando simpático. O CVLM vai, dar uma segurada aí, vamos inibir o RVLM para diminuir a resposta simpática, ok? Já a resposta parasimpática, ela vem do núcleo ambíguo, que está aqui. Então, o núcleo ambíguo, ele gera a resposta parasimpática. Então, tem o RVLM gerando a resposta simpática, o núcleo ambíguo gerando a resposta parasimpática. O CVLM vai justamente inibir o RVLM para que a resposta simpática diminua. Nos nossos vasos, principalmente no arco aórtico e nas carótidas, a gente tem baroreceptores, que são receptores de pressão, né? Baro vem de pressão, que quando esse vaso está recebendo uma pressão muito alta, esses baroreceptores vão estimular essa estrutura aqui, que é o núcleo do trato solitário, e esse núcleo do trato solitário, por sua vez, vai enviar estímulos tanto para o CVLM, então ele vai ativar o CVLM, e também vai estimular o núcleo ambíguo. O que é que ele vai fazer quando ele estiver estimulando o CVLM e o núcleo ambíguo? Vamos lá. Quando ele excita o CVLM vai
ficar mais forte. Então ele vai inibir o RVLM com mais força. Ou seja, essa resposta simpática vai baixar. E quando ele estimula o núcleo ambíguo vai ficar mais forte. Então a resposta parasimpática vai aumentar. Quando eu aumento a resposta parasimpática e diminuo a resposta simpática, o que é que gera? Eu abaixo a pressão. Então veja que é um feedback. É uma resposta que eu tenho o estímulo, que é o aumento da pressão no arco aórtico nos seios carotídeos, que vai levar a um reflexo que a gente chama de barorreflexo, que vai inibir o simpático através do CVLM e vai estimular o parasimpático através do núcleo ambíguo. Beleza? Então é assim que funciona o nosso sistema nervoso central. Então na medula, no bulbo, o controle, né, a relação entre esses centros que vai gerar o controle da pressão. Para a gente tentar manter a pressão no fluxo que a gente, para a gente manter a pressão naquelas condições que a gente considera normal, que são fisiológicas e saudáveis para o nosso corpo. Por último, eu coloquei essa imagem aqui para mostrar como é que o sistema simpático, né, através do efeito beta-adrenérgico, atua nos miócitos, nas células de contração. Então a gente vai voltar lá para a aula de contração cardíaca e lembrar das nossas estruturas que estão lá dentro do cardiomiócito, dentro da célula contrátil do coração. Então aqui eu estou dentro do citoplasma, beleza? Esse em roxinho é o retículo sarcoplasmático, aquele onde eu tenho um cálcio que vai ser liberado para dentro para o citosol, ok? Então, retículo sarcoplasmático. Aqui eu tenho o receptor de rianodina, que é justamente aquela bomba que libera o cálcio. Então, ela libera o cálcio para a célula. E aqui eu vou ter a cerca, que puxa o cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático. Agora eu vou adicionar mais uma informação. Essa outra proteína aqui, que a gente chama de fosfolamban, com P, tá? Fosfolamban, PL. Então a fosfolamban, ela inibe a cerca. Ela dificulta que a cerca pegue o cálcio que está na célula e puxe ele para dentro do retículo. Então a cerca, ele inibe essa recaptação, ele dificulta, perdão, essa recaptação do cálcio. Quando eu tenho uma resposta beta-adrenérgica, os receptores, né, beta-adrenérgicos, eles vão ativar uma resposta intracelular que vai gerar a fosforilação dos receptores de renodina e a fosforilação da fosfolamban. Calma, vamos lá. Essa fosforilação dessas duas estruturas vão deixá-las mais fortes, vão estimular essas estruturas. Então, qual é a função do receptor de renodina? O receptor de renodina, ele libera o cálcio para o citoplasma. Quando eu aumento a função dele, eu vou liberar mais cálcio, pô. Então, eu vou pegar esse cálcio e vou jogar mais cálcio. Se eu jogo mais cálcio dentro da célula, essa célula tem mais poder de contração. Ela pode se contrair com mais força. Porque lembra que é o cálcio que se liga à troponina e vai estimular a contração. Beleza? Vai gerar a contração. Então, quando eu tenho mais cálcio, eu contraio mais. Então, é isso que funciona a fosforilação dos receptores de renodina. Já a fosfolamban, você vai estimular ela vai inibir mais a cerca. Então, a cerca vai ter dificuldade de fazer o quê? De puxar o cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático. Se ela tem dificuldade em puxar o cálcio de volta, esse cálcio vai ficar mais tempo lá na célula. Tanto a receptor de renodina liberando mais cálcio, quanto a fosfolamban dificultando com que eu recapte esse cálcio. Essas duas alterações vão levar a um aumento da força de contração dos miócitos, o que por sua vez vai aumentar a pressão. Então é assim que a resposta simpática funciona na nossa célula.